Boa noite, amados e queridos irmãos. A doce e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Os irmãos devem estar estranhando, né, esse monte de... Mas deixa eu dizer para vocês, é meia-noite. Agora eu tô aqui na sala, né, na cozinha. Tá bastante frio. Estamos com uma temperatura de mais ou menos 2 graus. E eu tinha aqui o fogo aceso, mas ele apagou. Eu me interti aqui com o estudo e deixei o fogo apagar. Então eu tô aqui eu tô bastante gripada ainda. A garganta e o ouvido não tá muito bom, então eu tô aqui bem cobertinha. Mas nós vamos fazer o capítulo 30 ainda hoje, né? Vamos encerrar as gravações hoje com o capítulo 30. E eu quero lembrar a todos que a gente já tem desde o capítulo 1 até o 29 lá no canal do YouTube. Gostaria de convidar todos para nos acompanharem nessa jornada, onde nós temos proposto no nosso coração de ler com os irmãos e de meditar nessa palavra desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo, capítulo 22 de Apocalipse, se Jesus Cristo não vier nos buscar antes. Deus nos abençoe, que eu desejo que todos vocês tenham uma jornada maravilhosa, conhecendo a cada dia um pouco mais dessa nossa história linda com o nosso Deus, onde o nosso Deus vem buscando os pecadores de geração em geração para salvar. Capítulo 30. Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa da sua própria irmã. Reclamou a Jacó, seu marido: faze-me ter filhos também, ou eu morrerei. Jacó irou-se contra Raquel e retrucou: acaso estou eu no lugar de Deus que te recusou a maternidade? Então Raquel lhe propôs: eis minha serva Bila, tenha relações sexuais com ela e que ela dê a luz sobre meus joelhos. Por ela também eu terei filhos. Raquel lhe deu, pois como mulher, sua serva Bila, e Jacó deitou-se com ela. Bila concebeu e deu à luz a um filho para Jacó. Raquel exclamou: Deus me fez justiça. Ele me ouviu e me deu um filho, por isso ela deu o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou mais uma vez e deu a Jacó o segundo filho. Então declarou Raquel: eu lutei contra minha própria irmã, as lutas de Deus, e prevaleci. E ela chamou de Naphtali. Lia, vendo que ela tinha deixado de ter filhos, também tomou sua serva Zilpa e a deu por mulher a Jacó. Zilpa, serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Então bradou Lia: bem-aventurada sou, e ela lhe deu o nome de Gade. Zilpa, serva de Lia, concebeu e deu mais um filho a Jacó. Então declarou Lia: eis que estou realizada, porquanto todas as mulheres dirão que sou muito feliz, e o chamou de Asser. Tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Ruben encontrou nos campos algumas mandrágoras e as trouxe para sua mãe Lia. Então Raquel pediu a Lia: dá-me por favor as mandrágoras de teu filho. Mas Lia lhe contestou: não é bastante que me tenhas tomado o marido e queres tomar também as mandrágoras do meu filho? Então Raquel lhe propôs: pois bem, que Jacó durma contigo esta noite em troca das mandrágoras do teu filho. Assim que Jacó retornou dos campos ao pôr do sol, Lia correu ao seu encontro e lhe deu a notícia: é preciso que durmas comigo hoje, pois paguei por ti com as mandrágoras do meu filho. E ele dormiu com ela naquela noite. Deus ouviu o pedido de Lia e ela concebeu mais uma vez e gerou um quinto filho para Jacó. Então declarou Lia: Deus me deu meu pagamento por ter concedido minha serva a meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar.
Mais tarde, Lia engravidou pela 6ª vez e deu a Jacó mais um filho, e afirmou Lia: Deus me concedeu um belo presente, e dessa vez meu marido muito me honrará, pois lhe dei 6 filhos. Por esse motivo, ela deu o nome de Zebulon a esse filho. Depois deu à luz ainda uma filha e pôs o nome de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel. Deus ouviu seu clamor e a tornou fértil. Raquel concebeu e deu à luz a um filho e exclamou: Deus retirou das minhas costas toda a humilhação. E deu o nome de José ao seu filho, profetizando: que o Senhor me dê outro filho. Quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: Deixe-me partir, que eu volte para minha casa, para minha terra. Dá-me minhas mulheres, pelas quais te servi todo esse tempo, meus filhos, e que eu parta em paz, porquanto tu sabes o quanto te servi. Então Labão solicitou: Se encontrei graça aos teus olhos, peço-te que fique em minha casa, pois por intermédio de presságios descobri que o Senhor me abençoou por causa de ti. Acrescentou: Diante disso, fixa o teu salário e eu te pagarei. Ao que Jacó respondeu: Tu bem sabes da maneira que te servi e como teus rebanhos cresceram sob meus cuidados. O pouco que possuía antes da minha chegada aumentou extraordinária, pois de fato o Senhor te abençoou depois que eu vim para te servir. Contudo, quando trabalharei em favor da minha própria família? Então Labão lhe propôs: O que desejas que eu te dê? Jacó replicou: Não terás de me pagar, se fizeres por mim o que eu vou solicitar. Eu voltarei a apacentar teu rebanho, passarei hoje por todos os teus rebanhos e separarei para mim do meio dele todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras malhadas e salpicadas. E eles então serão, pois, o meu salário. Assim, a minha honestidade testemunhará por mim no futuro, quando vieres verificar meus rendimentos. Se houver no meu rebanho carneiros que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor poderá considerar que foram roubados. Ao que respondeu Labão: De acordo, seja como propuseste. Naquele mesmo dia, Labão separou com cuidado para si todos os bodes que tinham listas ou manchas, todas as cabras que possuíam pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os deixou sob os cuidados e guarda de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a uma distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar todo o restante do rebanho de Labão. Então Jacó apanhou galhos verdes de estoraque, amendoeira, plátano, e neles fez listras brancas, descascando-as parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente do rebanho, no lugar onde costumavam beber água e na época em que os animais costumavam se acasalar. Os animais vinham beber e cruzavam diante dos galhos, gerando filhotes listrados, salpicados, manchados, pintados e malhados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, fazia que estes ficassem próximos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim reuniu seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó corria e colocava os galhos à vista do rebanho junto ao bebedouro, a fim de que se acasalassem perto dos galhos marcados. Todavia, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Dessa maneira, os animais fracos eram separados para Labão, e os mais fortes seguiam para Jacó. Assim, Jacó tornou-se extremamente rico e chegou a possuir enormes rebanhos de ovelhas e cabras, e a ser proprietário de muitos escravos e escravas, camelos e jumentos. O velho Jacó, né? Cada um enganando mais do que o outro.
Queridos, esse capítulo exige muita atenção. Lembrando que no capítulo anterior, os pecados de Abraão e de Isaac já haviam sido a mentira gerada pelo medo. Isaac cometeu também o pecado da negligência. Orou os 20 anos pela gravidez da esposa. Depois, se apegou mais a um filho do que o outro, esqueceu do seu relacionamento com Deus, não ensinou sua família a buscar a presença de Deus. O resultado de uma família sem a presença de Deus é terrível, né? Depois veio Rebeca, que também amava mais um filho que o outro, induziu o filho a enganar o pai. Agora esse capítulo vai ter uma mistura de ciúme, perseverança, trabalho árduo, compromisso e exploração. Nós precisamos ver que lá no capítulo 29, vamos dar uma olhada, no capítulo 29, no capítulo 29, no verso 31. O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó e tornou ela fecunda, enquanto Raquel não era estéril, né? Então, dos versículos 31, aqui desse versículo 31 até o capítulo, do capítulo 29, né? No verso 31 até o capítulo 30, lá no verso 24, tá relatando os 12 filhos de Jacó, explicando um pouco da tensão e da pressão que viveu essa família. Nós também podemos ver, não tem como deixar de ver, que tudo no Antigo Testamento é claramente ligado à ação de Deus. O nome de cada filha era dado pela esposa, que nem sempre era mãe biológica, mas recebia o filho da serva como se fosse dela mesma. A Raquel era estéril, era movida pela rivalidade com a sua irmã, que já tinha 4 filhos. Agiu do mesmo jeito que Sara, dando a serva para ser concubina de Jacó. Isso não era o plano original de Deus, né? Mas fazia parte da cultura da época daquele povo. E Lia fez o mesmo, entregando a Jacó a sua serva para dar mais filhos. As responsabilidades de Jacó como esposo eram negociadas pelas esposas, transformando Jacó num elemento passivo, né? Sem nenhuma autoridade como esposo. Raquel queria as mandrágoras. As mandrágoras é uma raiz afrodisíaca que Rúben, o primogênito de Lia, descobriu no campo e deu de presente para a mãe. Mas Lia negociou o presente em troca de uma noite com Jacó. Quanta bagunça, né? Raquel relutou um pouco e tal, mas negociou. No meio de toda essa tensão causada pelo engano de Labão, que fez com que Jacó se casasse com as 2 filhas, junta-se ainda a exploração de Labão sobre o genro Jacó. Aí está o agir de Deus, claramente. Mesmo quando todas as mudanças de salário visando prejudicar Jacó, ele ficava cada vez mais rico. Aqui no verso 43, diz que ele juntou muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. No meio de toda essa bagunça, Raquel consegue engravidar e Jacó desejou retornar aos seus pais em Canaã. Mas Labão negou o pedido, querendo se aproveitar para enriquecer ainda mais nas costas do genro, né? Quanta confusão, né? Nossa, gente. Jacó é um exemplo de criatividade e dedicação no trabalho. Labão é um exemplo de tudo que não é certo fazer. Explorar, defraudar, prejudicar um parente, ou seja, quem for, né?
Não importa a posição ocupada como dono, como gerente, como funcionário, a forma como nós vamos trabalhar define a nossa honestidade, a eficácia, a confiança. É dever de nós, como cristão, incorporar os mais elevados padrões em qualquer área que a gente esteja. Mesmo que o cenário seja muito complicado, que seja o pior possível, onde tiver um cristão verdadeiro, ele deve encorajar os outros a trabalhar com integridade, contribuindo sempre para o bem-estar dos outros e fazendo tudo sempre para a glória de Deus. Se nesse lugar onde ele tiver que ser prejudicado, ter prejuízo, sofrer prejuízo, que ele sofra, em prol de que outros não sofram. O cristianismo, ele eleva o padrão de comportamento no trabalho, em casa, em qualquer lugar. Queridos, Labão é o exemplo do que nós não podemos ser. Não seja como Labão, não tira vantagem de ninguém, não mente, não faça alcatrua. Jacó, em relação a Labão, é o nosso exemplo. Ele não deixou que as piores atitudes de Labão influenciassem as atitudes dele. Então, não é porque o outro nos trata mal que nós devemos tratar mal. Não é porque o outro tira vantagem de nós que nós vamos tirar vantagem. A ordem é para nós cristãos. A ordem é que os cristãos precisam amar. Não tem nenhum capítulo onde diga que as pessoas têm que nos amar. Mas tem vários dizendo que o cristão precisa amar. Então o cristão deve amar, o cristão deve se doar, o cristão deve sofrer o prejuízo. O cristão, nós somos guiados por um padrão muito alto. O padrão dos cidadãos do reino do céu é um padrão muito alto. O nosso padrão de comportamento excede a todo o entendimento humano. E só é possível porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Deus nos abençoe, nos guarde, nos faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele perdoe os nossos pecados e nos ajude. Um forte abraço, queridos, e até o próximo capítulo. Amém?